Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Eu sou Luiz Patroni e falo ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, no nosso encontro semanal Bom Dia Senar Mato Grosso, onde você sabe, é um programa que traz informações sobre o leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, aqui em Mato Grosso, mas que é exemplo de outras regiões do país, também oferecem cursos semelhantes. O assunto de hoje é importantíssimo, não só para você que é produtor rural, mas também pode adotar algumas das dicas que vão ser dadas aqui hoje no seu dia a dia, na sua propriedade, na sua casa também, porque hoje a gente vai falar sobre gestão e quem vai trazer algumas informações e algumas dicas de ferramentas de gestão é o Wilton Maciel. O Wilton, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, ele é médico veterinário, especialista em gestão de empresas e mestre em economia do agronegócio e desenvolvimento regional. Wilton, bom dia, seja bem-vindo ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Bom dia, Patrone, bom dia a você, telespectador. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ferramentas que são utilizadas em vários setores da economia, tanto no agronegócio quanto na indústria. São base para muitas ferramentas de qualidade e processos, tá? Então, qual que é a importância, primeiramente, dessas ferramentas, né, no agronegócio? Quais impactos elas possibilitam para o produtor rural? Bom, primeiro deles, você consegue ter um planejamento mais eficiente da propriedade, você consegue planejar a sua produção. Com isso, você consegue mensurar os seus custos, mensurar não só custos e números, mas também ter tomada de decisão. Você possibilita com isso ter também um aumento da produtividade na sua propriedade, porque você toma decisões rápidas e mais assertivas. Ou seja, não toma decisões no achismo, né, no comum, no palavreado comum, né? Então, tomando decisões mais assertivas, a possibilidade e a chance de você ter um rendimento maior do que a média do mercado ou do que as propriedades vizinhas é significativamente maior. Quando a gente fala em gestão, Wilton, é fundamental, extremamente numa atividade como o agro, em que a gente sabe os custos você pode até tentar mitigar, até tentar controlar, mas o preço você não controla, né? Sim. O preço muitas vezes são commodities, e aí uma das saídas para que você busque a lucratividade justamente é adotando uma gestão eficiente, conforme você vai trazer aqui hoje. Isso mesmo. Em um mercado onde o preço é ditado, né, lá fora pelo mercado, essas commodities, você tem que controlar muito bem os fatores ligados à sua produção dentro, né, da propriedade rural. Quando você faz isso, a possibilidade de você conferir um maior lucro é muito maior. Então, eu resumo a gestão como um benefício também paralelo, que seria a melhoria na qualidade de vida. Ou seja, você consegue, mesmo em situações que tem dívidas, débitos, parcelas de financiamento para pagar, você consegue gerir melhor essas dívidas, como pagar essas dívidas, e você também consegue, em momentos de flutuação de preço, seja por notícias no mercado externo, seja por bloqueios nas exportações, você consegue ter o seu ponto de equilíbrio, saber mensurar seus custos e o momento certo de efetuar a venda. Fundamental enxergar isso, né? Bom, aqui eu trago para vocês que o principal, resumindo em 4 setas básicas, que seriam o que é o impacto disso no agronegócio. Aumento da qualidade, então você consegue melhorar a qualidade da sua produção, melhorar a qualidade dos seus resultados. Você tem uma maior velocidade, porque você toma decisões antecipadamente, você visualiza as ações, implementa as ações antes dos problemas acontecerem. Você tem um aumento na eficiência, você se torna mais eficiente justamente porque você tem domínio das ações e sabe dos problemas específicos e particulares de cada produtor rural. E também visualizando a diminuição de custos. Veja bem, estou falando de custos. Isso não quer dizer que nós temos que diminuir investimentos na propriedade, porque nem sempre investimentos são custos. E quando você tem a ferramenta correta, você dimensiona, você passa a entender que mesmo em algumas situações, claro, gastando um pouco mais, investindo um pouco mais, você consegue ter um retorno maior. Ok? Agora você falou uma palavra-chave aí, escolhendo a ferramenta correta. A gente sabe que existem inúmeras
de que maneira o produtor, né, ele pode buscar uma que seja de fato utilizada, que seja apropriada para aquela situação dele? O primeiro ponto, Patrone, é você escolher a ferramenta correta. Eu não posso querer apertar um parafuso usando um martelo ou querer bater num prego usando uma chave de boca. Você tem que saber o problema que você tem e a partir de detectar esse problema, você começa então a implementar essas ferramentas. Bom, mas que ferramentas são essas? Então, eu começo a primeira ferramenta como o ciclo do produtor, também conhecido aí na área da gestão, na área administrativa como ciclo PDCA. Aqui eu vou chamar de ciclo do produtor e basicamente são 4 etapas, né? Que etapas são essas? Primeiro, começando pelo planejamento, onde você planeja as ações, você depois passa desenvolvimento, onde você vai implementar esse plano de ação, checa se os resultados foram atingidos e depois vai agir para verificação do problema se foi resolvido. Os objetivos do ciclo do produtor: controle de processos de mudança e de gerenciamento, você assegura resultados mais eficazes e confiáveis e proporciona uma qualidade dos serviços e dos produtos da empresa. Bom, vou focar, o produtor ele geralmente faz, checa e age, mas eu vou focar hoje mais na parte de planejamento, ou seja, primeiro ponto, localizar os problemas. Para que você localize o problema, qualquer propriedade rural, você tem inúmeros problemas lá. E eu trago aqui uma outra ferramenta, também conhecida como princípio de Pareto, onde de todos os problemas que você tem numa empresa, numa propriedade, 20% das ações que você fizer vão representar 80% dos resultados. Ou seja, escolher o problema certo para agir vai te trazer uma maior eficiência, como nós falamos lá atrás. Bom, e como localizar dentre tantos problemas aquele que, se resolvido, vai trazer resultados significativos para você, produtor rural? Primeiro ponto é uma outra ferramenta que é a tempestade de ideias, né? Nada melhor do que saber os problemas, o próprio, né, o produtor rural, mas também a sua equipe, os funcionários. Fazer reuniões rápidas de 10, 15 minutos é uma técnica que estimula a geração de novas ideias e soluções para os problemas apresentados. A gente vê muito, só fazendo um parênteses aqui, Wilton, a gente vê muito a história do brainstorming, a tempestade de ideia. Muitas vezes, quando você quer criar alguma coisa, né, uma publicidade utiliza muito isso, é também uma estratégia, uma ferramenta para você solucionar problemas. Então, como você vem dizendo, junta um pessoal ali, da família ou não, um funcionário, colaborador ou não, e tenta ali encontrar quais são os gargalos da atividade, daquela propriedade. Sim, e com isso, o que acontece? Você tem às vezes, enxerga problemas que até então você não percebia, tá? E uma coisa importante é que qualquer colocação nessa reunião rápida, ela não pode ser criticada. Independente do mais absurdo ou do mais lúdico que seja, ou fantasioso, ela não existe grau de importância entre a opinião do produtor, entre a opinião do funcionário, ou seja, todas as ideias são válidas e devem ser anotadas. Por quê? Quando você anota essas ideias, não quer dizer que você vai executar elas, mas muito pelo contrário. Você ganha ainda a confiança da sua equipe, porque você está anotando, então faz-se perceber que está sendo importante aquela reunião e que ele está sendo peça-chave para a solução de problemas na empresa na qual ele trabalha. E além disso, você, no momento de elaborar o plano de ação, você vai revisar essas anotações e pode ou não aceitar elas, ou parte delas, ou unir opiniões e soluções apresentadas pelos diferentes funcionários ou membros da família. Agora, esse ponto que você está tocando é muito importante, né? Ou seja, não criticar, porque ao mesmo tempo você não inibe, você acaba estimulando que aquela pessoa, né, participe do processo, se envolva. Isso mostra também, é uma maneira, acredito eu, de você arrebanhar todo mundo, trazer todo mundo para o problema, trazer todo mundo para a busca de soluções para os problemas, como você mencionou ali. Justamente. E aí, trabalhando em equipe, fica mais fácil, né? Fica um processo mais participativo e quando for implementar o plano de ação, os próprios colaboradores já têm a ciência de que ele participou da construção daquilo. Então a chance de dar mais certo, né, é muito maior do que você chegar com algo pronto e
né, falar, ó, agora tem que ser assim. Muitas das vezes tem resistência, né, na hora da implantação. E isso é uma das dificuldades na gestão. Você, como instrutor credenciado do Senar, Wilton, você, claro, oferece esse curso, ministra esse curso em várias regiões, várias vezes por ano. Na tua avaliação, o pessoal consegue fazer gestão, peca aonde na hora de buscar essas ferramentas, na hora de identificar os problemas da atividade? Sim. Onde estaria o X da questão aí? Em qualquer projeto, elaboração de um plano de ação, um planejamento estratégico, a principal etapa, né, é o planejamento. É a construção do plano de ação. Deve-se gastar mais tempo com o planejamento, avaliando possibilidades, intempéries, ocorrência, possibilidades de diminuição, oscilação de preço, bloqueio internacional, exportação. Então você deve levar em consideração tudo isso. Então o planejamento é a parte onde se deve gastar a maior parte do tempo. Entretanto, principalmente no agro, muitas das vezes nós, produtores rurais, acabam o quê? Gastando mais tempo na parte de operacionalizar, ou seja, na execução. E aí, esse tempo que você está gastando ali seria um tempo precioso para gestão rural, porque tem que gastar no planejamento, principalmente. Perfeito. Vamos fazer uma pausa por aqui. No próximo bloco você traz então mais ferramentas ali. A gente está falando sobre ferramentas de gestão no Bom Dia Senar Mato Grosso de hoje. O telefone está aí na sua tela, então se você tiver dúvida, sugestão, algum ponto de vista para colocar aqui no programa, basta mandar essa mensagem. Se for dúvida, o Wilton vai prontamente atender o seu questionamento no programa de hoje. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta, intervalo rápido. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo daqui de Cuiabá. Até mais. Estamos de volta ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe, no primeiro bloco que nos acompanhou, nós estamos falando sobre ferramentas de gestão. Quem está trazendo essas informações é o Wilton Maciel, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Você sabe que no Bom Dia Senar Mato Grosso você pode mandar sua dúvida, o telefone é esse que aparece na sua tela, fazer como, por exemplo, o Ivo Antônio. O Ivo Antônio ele é de Tobias Barreto, Sergipe. Wilton, chegou uma dúvida dele, é a seguinte: como administrar uma fazenda de leite? Esse é o Ivo Antônio de Tobias Barreto, lá de Sergipe. Bom dia, Ivo. Bom, para administrar uma fazenda de leite é uma pergunta um tanto complexa, mas nada prioridade, né, na coleta de dados. O leite, você deve ter uma coleta de dados muito eficiente, saber quanto cada vaca produz, quantos quilos de leite cada vaca produz, saber exatamente o custo dos seus insumos, da ração, de vermífugo, né, a depreciação dos seus equipamentos, quantos você gasta de manutenção, fazer a projeção principalmente do seu fluxo de caixa, né, receita, despesa, enfim, tem uma série de ações, né, a serem implementadas. Você pode buscar vários cursos nesse sentido junto ao sindicato rural aí da sua cidade. E utilizar uma boa gestão numa atividade de centavos, como é a atividade leiteira, é fundamental, né? Não tem como você tocar essa atividade e buscar lucro sem ter o conhecimento, o diagnóstico preciso. Obrigado pela sua participação. O Ivo também tem aqui uma pergunta, Wilton, do Fernando, de São Borja, no Rio Grande do Sul. Qual o curso aconselhável para quem está começando uma agroindústria? Bom dia, Fernando, né? Fernando, essa pergunta bem complementa do Ivo, né? Alguns cursos você pode estar buscando junto ao Sindicato Rural, né, para formação de custos, precificação, mensuração desses dados e transformar esses dados em informação para tomar decisão. Alguns deles, negócio certo rural, certo? Administração de pequenas propriedades. Você pode utilizar também de alguns cursos, alguns programas especiais aqui no Senar Mato Grosso tem. Sucessão familiar também aborda ferramentas estratégicas e ferramentas de gestão. Então procure sim o Sindicato Rural, o Senar aí do seu município, para que você consiga, né, participar desses cursos. Perfeito, então dúvidas respondidas, você, a exemplo dos nossos colaboradores aí que mandaram suas dúvidas, um de Sergipe e outro do Rio Grande do Sul também, tiver uma dúvida ao longo do programa, basta enviar pela mensagem pelo telefone que aparece na sua tela. Vamos tocar o barco então? Vamos lá. Agora sim, né, seguindo aquela ideia que nós havíamos falado, depois de localizado o problema, ou como elencar, né, dentre tantos problemas, nós vamos falar agora sobre a matriz de priorização, também conhecido como matriz GUT. Por que GUT? Onde o G representa a gravidade,
o U, urgência, e o T, tendência. Ou seja, nada mais do que gravidade. O que é gravidade? É o fator, é o impacto financeiro que esse problema vai causar no objetivo da sua propriedade. Por exemplo, se o objetivo é leite, aquele problema, qual o impacto financeiro que ele causa na sua produção de leite. O U de urgência é o fator tempo. Quanto tempo eu tenho para implementar, para corrigir esse problema, certo? E o T é tendência, ou seja, esse problema ele tende a piorar mais rápido ou eu tenho mais, ele vai mais lentamente, ele vai piorar a situação. E como é que a gente faz ela? Bom, você vai dar notas de 1 a 5, onde a nota 1 representa sem gravidade, a nota 2 pouco grave, 3 grave, 4 muito grave ou extremamente grave. O U de urgência, mesma coisa. Nota 1, não tem pressa, esse problema não vai me afetar, a questão de tempo. O 2, pode esperar um pouco. 3, o mais cedo possível. 4, com alguma urgência. 5, ação imediata. E a tendência? Não vai piorar esse problema, nota 1. Vai piorar em longo prazo. 3, vai piorar em médio prazo. 4, curto. E 5, vai piorar rapidamente. Então, como é que a gente faz? Simples, uma folha de papel, você risca, né? E coloca lá. Elenca os problemas, eu digo que não mais de 5 problemas, 10 problemas, e começa a dar notas. Notas de que forma? Para cada problema, você vai dar nota na coluna gravidade. Então, problema A teve nota 1, problema B nota 2, problema C nota 3, problema 4 nota 4, problema 5 nota 5. Isso não pode ser aleatoriamente, levando em consideração gravidade é o impacto financeiro, a urgência é o tempo que você tem para resolver esse problema e a tendência é o que se vai piorar ou não no espaço de tempo. A partir do momento que você deu essas notas, você multiplica essas notas da coluna de gravidade, urgência e tendência, com isso você tem a nota final. Quando essa totalização, no caso aqui 3 vezes 3, né, 9, 5 vezes 9, 45, então 45 foi a maior nota, então esse é o problema principal que você, produtor, tem que atacar. No caso aqui, o problema C, certo? Vamos supor, se o problema C fosse ração, falta de ração, né, lá na propriedade rural, por exemplo, no caso do leite. Então, esse é o problema que você tem que atacar primeiro. Depois vai melhorando resolvendo outros problemas. Um ponto importante aqui, só para pontuar, não é somar, é multiplicar. Então, uma coluna para outra, que você vai ter um resultado mais preciso. Isso, você tem um resultado mais preciso. Perceba que ele tem várias totalizações aqui, mas que a maior de todas é o primeiro problema que você deve resolver. Isso não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas quer dizer que você resolva primeiro esse para depois resolver o segundo. Muito bem. Identifiquei o problema, identifiquei a urgência, a necessidade de agir o mais rápido possível em um determinado problema. O que eu faço a partir daí? Plano de ação. Já sei o problema. Agora eu vou construir a solução para esse problema. Agora é a hora de trazer aquelas anotações dos seus funcionários, do membro da família, lá naquela tempestade de ideias e perceber, construir como vai ser resolvido esse problema. O primeiro passo, o plano de ação, também conhecido como 5W2H, então você tem que responder algumas perguntas simples e objetivas de como resolver esse problema. Bom, primeiro é o que? O que deve ser feito? Qual é o objetivo para resolver desse problema? Qual que é o objetivo? Se a falta é ração, então qual que é o objetivo? Adquirir ração. Então o objetivo é ter o objeto, né, comprar a ração. Depois, quem é o responsável? Tem que ter um dono, não pode ser nós aqui, os proprietários, não, tem que ter uma pessoa. E quando eu falo dono, tem que ter um nome, é o João, é a Maria, então ela é a responsável. Terceiro, onde? Onde deve ser feito, o local, né? Vai ser, se for uma melhoria de cerca, qual vai ser o passo que vai melhorar? Se for para comprar ração, vai ser comprada onde? Em qual agropecuário, qual indústria vai ser comprada? Depois, quando? Quando deve ser feita? O tempo, né? Deve ser feito em no máximo 15 dias, ou até, preferível que coloque até a data, deve ser feito até o dia 15 de maio, deve ser feito. Então o João lá, que é o responsável, ele sabe até o prazo que ele tem que resolver isso. Por quê? Por que é necessário fazer? Do motivo, né? Para ficar claro.
Bom, deve ser necessário comprar ração para que as vacas de leite não caiam a produção leiteira. Como será feito? O método, né? Bom, então o João, que é o responsável, ele vai ligar cotando, vai mandar e-mail, vai mandar o WhatsApp, vai cotar, vai trazer 5 cotações e o produtor rural, o proprietário, vai resolver qual seria a melhor cotação. Quanto custa? Quanto vai custar? O valor. Pô, mas no plano de ação, como é que eu vou saber o preço? Na verdade é uma estimativa, né? Então não precisa ser especificamente correto aquele valor, mas precisa ser uma estimativa até para que o produtor ele tenha, né, uma previsão lá no fluxo de caixa dele de quanto ele vai desembolsar com isso. Bom, além disso, então, voltando aqui lá que nós começamos o ciclo do produtor, a parte de planejamento consiste nessas tarefas, basicamente. Então, nós localizamos o problema através da matriz Guth. A partir do momento definido o seu problema, que é o principal, que vai trazer, lembra, Pareto, 20% das ações, 80% dos resultados, você começa então a estabelecer os planos de ação de acordo com a tempestade de ideias, com as ideias que os seus funcionários, os membros da família deram naquela reunião que você anotou, e aí sim passamos então à execução do plano, que é nada mais que seguir o que foi escrito. Wilton, muitas informações que você colocou ali, por exemplo, na tela anterior, que é descrever o problema, as ações, o método, enfim, né, botar aquele diagnóstico, parece algo muito simples, mas é importante que de fato você faça isso, só assim como você tem trazendo aqui para a gente, só assim você de fato vai conhecer um diagnóstico da tua fazenda e as ações possíveis para mitigar esse problema, para evitar esse tipo de situação, né? Muita gente, para a gente encerrar aqui, ainda faz anotações na caderneta. Sim. Isso é um tipo de gestão ou é preciso transferir do papel para uma tela, para um papel maior, enfim, como resolver para a gente encerrar o programa com essa dica? Tá. A caderneta do produtor ela é uma ferramenta fantástica, mas ela é uma ferramenta de coleta de dados. São anotações importantíssimas da despesa do dia a dia, das observações de campo, e essas informações que são dados, né, você tem que transformar ela em informação de gestão, informação gerencial. Então é importante que participem desses cursos que o Senar oferece, porque ele justamente ensina a como fazer isso, tá? E para encerrar, uma imagem aqui onde gerenciamento é substituir músculo por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Era isso. Excelente frase, excelente pensamento. Obrigado pela sua participação conosco. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua audiência, pelas suas mensagens. Esse foi o Bom Dia Senar de hoje, falando sobre ferramentas de gestão com o Wilton Maciel, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Na sexta-feira o Wilton volta conosco no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde. A todos vocês uma excelente quarta-feira e até sexta-feira no Mercado e Companhia. Até lá!